é a primeira sessão de epidemiologia analítica, onde a gente vai discutir os estudos transversal e de coorte. Tá? Então, eu vou voltar para a minha apresentação. Só quero que alguém me confirme que vocês estão vendo minha tela cheia. Lembra que eu não estou vendo o chat, tem que falar, por favor. Sim, professor, está dando para ver. Oi? Tela cheia? Sim. Beleza, obrigado. Então, olha só. Como eu falei, vamos não. Eu vou ser breve, vocês me interrompem sobre o caso, a gente abre, né, uma discussão no final. Eu vou considerar que vocês já têm bem entendido os conceitos, né, dos indicadores, principalmente o que a gente vai usar hoje é prevalência e incidência, né, e os estudos descritivos, né, porque os observacionais analíticos, que é o que a gente vai ver hoje, eles não são nada mais do que uma extensão, né, de um parente deles da parte descritiva. Então, o estudo transversal é uma extensão do inquérito e o estudo de coorte é uma extensão dos estudos das coortes descritivas e das coortes clínicas. Então, vamos lá. Como sempre, como esse material já está com vocês, né, disponível, e isso vai estar gravado, vai ter slides que eu vou passar um pouco mais rápido, porque vocês podem voltar e ler depois, e eu preciso parar em alguns slides que são mais importantes, né, alguns diagramas que mais centrais, para que o conceito fique bem entendido. Então, os analíticos, o que a gente vai fazer hoje? Olhar, né, os tipos de estudo analíticos, né, principalmente esses dois, falar um pouquinho de causalidade, porque é o objetivo, como eu já falei, da parte analítica, né, de você estabelecer uma relação causal entre uma exposição e um desfecho, e olhar um pouquinho em relação a como é que você calcula, né, as medidas de frequência que você já tem, né, prevalência e incidência, e aí você fazendo razões dos indicadores que você já conhece, que são medidas de frequência, você vai ter então as medidas de associação, que é o objetivo final de você fazer essa parte analítica. Como eu já falei, causalidade é o fim da linha nossa né, dos passos que a gente começa com o diagnóstico de uma situação de saúde usando aquelas variáveis de tempo, pessoa e lugar. Você descreve uma situação, você faz a sua descrição, né, da situação de saúde, com a epidemiologia descritiva, tempo, lugar e pessoa, para eventualmente, né, levantar hipóteses para, com a epidemiologia analítica, né, confirmar ou refutar essas hipóteses causais, né, se há uma relação entre uma certa exposição, como eu falei, e um certo desfecho. Então, essa é a nossa preocupação central, que é atendida pelas ferramentas que a gente vai começar a ver hoje, né, na epidemiologia analítica. Ainda vão faltar os estudos de caso-controle e os estudos experimentais. Os experimentais não são, o nome está dizendo, observacionais. Os observacionais são os dois de hoje, transversal e coorte, e o caso-controle. E eles são chamados de observacionais porque, o nome está dizendo, você não intervém, né, em quem vai se expor ou quem vai se expor a um certo fator de risco. Né? Você deixa, né, essa exposição, essa distribuição da exposição, esses fatores acontecer naturalmente na população, na comunidade, e você vai documentar só, né, o que você vai observar. O de intervenção não, o de intervenção, que a gente vai ver na aula que vem, que é o estudo experimental, ele é muito parecido em termos de desenho, em termos até de análise, ao estudo de coorte, mas a diferença, que a gente vai ver hoje, né, para a coorte, é que a exposição, ela no estudo experimental, você não deixa ela acontecer naturalmente na população. Não é aquela coisa de eu vou sair por aí documentando quem fuma e quem não fuma. E a exposição deixa, quem escolheu fumar, fuma, quem escolheu não fumar, não fuma, não. No estudo experimental, você define o grupo exposto e o grupo não exposto. Né? É claro, você não vai definir, né, em relação ao fumo, né, o estudo experimental, que o mais clássico, né, o exemplo que a gente vai estudar é o ensaio clínico, né, um ensaio clínico randomizado, etc. E aí, normalmente, o que você estuda numa situação dessa é a eficácia de um tratamento, de uma vacina. Então, pode ser uma intervenção profilática, né, que previne a doença, ou terapêutica, que trate uma doença. Mas isso é a parte experimental da semana que vem. Então, voltando aqui à causalidade. Essa é a nossa preocupação central. E esse diagrama que vocês já viram na semana passada é a descrição da diferença dos estudos descritivos e dos analíticos. Lembra da semana passada, né?
a gente viu a descrição de frequência de eventos, tempo, lugar e pessoa, né, nos estudos descritivos, onde a principal característica é a ausência de um grupo de comparação. Por isso que o resultado de uma coorte descritiva, de um inquérito, de uma coorte analítica, de uma série de casos, não são medidas de associação. Você só tem um grupo que você estuda. Então, você tem como resultado um coeficiente de prevalência, um coeficiente de incidência, um coeficiente de mortalidade, né? Uma proporção de homens entre numa série de casos, né? E assim por diante. Hoje, a gente vai adicionar, então, um grupo de comparação, né, ao nosso estudo. Então, além da descrição que você faz no estudo descritivo, hoje a gente vai agora tentar identificar que fatores que determinam aquele desfecho que você tem sob estudo, né? Então, você tenta estabelecer hoje, já começa, né, a tentar, depois, semana que vem, com o caso controle e o experimental, você completa o pacote dos 4 estudos principais que a gente vai ver, mas você tenta, na epidemiologia analítica, ver, então, os fatores determinantes e tentar avaliar, então, se há uma relação causa-efeito entre um fator A e um fator B, né? E isso só é possível quando você usa as ferramentas da semana passada, né, as medidas de frequência que vocês já conhecem, o modo de você calcular que você tinha em um grupo de pessoas, só que agora você tem 2 grupos, né, um grupo de comparação. Então, você vai ter 2 medidas de frequência e você vai comparar essas 2 medidas de frequência para ver se essa frequência num grupo é maior, menor, enfim, qual é a relação dela com a frequência do evento no outro grupo, né? Aí essa medida de frequência pode ser prevalência, pode ser incidência, como a gente vai ver hoje, né? Pode ser outras também, mas hoje a gente vai ver prevalência e incidência. Então, você tem, então, 2 grupos. Agora, na epidemiologia analítica, tem um grupo de comparação. E, como sempre, isso vai usar essa informação para a tomada de decisão, né? Então, o que a gente vai ver hoje são esses 2 estudos que tem a setinha vermelha aqui embaixo à direita, né? São estudos observacionais. Lembra, eu falei que a gente vai ver na parte analítica, que está na direita aqui, né? Os observacionais, que são transversal e coorte, que eu vou falar hoje, e caso controle, que a gente vai ver semana que vem. E os estudos experimentais ou de intervenção, que a gente vai ver junto com o caso controle na semana que vem. Então, hoje, a gente vai ver esses 2 estudos, transversal e coorte. A parte esquerda foi toda coberta. É claro que vocês têm que se aprofundar, vocês têm que discutir mais comigo, com os monitores, têm que ler mais, né, para poder sedimentar bem essa informação, né? Mas a gente já viu a parte descritiva, então partindo então para a parte analítica. Então, vamos lá. Isso é uma repetição, já falei que a gente vai investigar uma relação causa-efeito, né? A gente vai testar as hipóteses causais que foram levantadas na epidemiologia descritiva. Lembra que eu falei, você estuda uma população e fala assim, pô, tem muito caso de doença cardiovascular aqui, né? E eu estou vendo que muita gente fuma, ou muita gente não se exercita, ou pouca gente come vegetal no almoço 3 vezes por semana ou mais, ou muita gente toma mais de 5 xícaras de café por dia. Enfim, aí você percebe algumas exposições que na tua cabeça são plausíveis biologicamente de causar o desfecho, que você percebe que tem uma frequência relativamente alta. Então, você na tua cabeça, na parte descritiva, você levanta hipóteses que você vai testar aqui, né? E num outro momento, né, talvez fora da sessão síncrona, a gente discuta qual é o raciocínio epidemiológico, qual é a base, né? Não é nem filosófica, a base científica que você usa para testar essas hipóteses, que eu vou adiantar assim, numa frase, quem quiser depois busca ou me procura, essa testagem das hipóteses que você, né, formula e vai tentar provar se elas são falsas ou não na parte analítica, o raciocínio normalmente é por refutação. Então, você fala uma frase e você tenta gerar evidência contra aquela frase. Então, normalmente no estudo analítico, se você não achar diferença entre 2 grupos, por exemplo, o que fuma e o que não fuma, você não pode afirmar com certeza que não há uma associação entre aquela exposição e o desfecho que você estudou. É mais correto você dizer, eu não fui capaz de achar uma relação. Então, é diferente você dizer, eu provei que não há diferença, do que você dizer, eu não fui capaz de achar uma diferença. Parece um pouco sutil, né? A diferença entre as frases que eu falei, mas se vocês, né, ouvirem de novo, vocês vão ver que são diferentes. Eu vou falar só mais uma vez. É diferente você provar quando você não acha uma associação num estudo etiológico. Assim, eu provei que os grupos são iguais, ou eu provei que não há associação.
Ou você dizer, eu não fui capaz de provar que a associação existe. Certo? Então, são coisas diferentes. E você pode não ter sido capaz pelo poder do estudo. O poder do estudo tem a ver com o tamanho da amostra. Enfim, tem uma série de fatores que influenciam na tua capacidade de achar uma diferença ou uma associação, se ela de fato existir. Você pode não ter sido capaz no teu estudo de achar aquela diferença. Né? Então, você não fala, eu provei que não há associação. Não, eu não fui capaz de provar que há uma associação. Então, essa é a diferença. E a gente aprofunda isso mais tarde, ou durante o semestre, ou fora da sessão síncrona. E, como eu já falei, então, embaixo aqui a principal característica é a presença de um grupo de comparação, né, que vai gerar, então, uma segunda medida de frequência, que vocês já conhecem, e a gente vai comparar, né, a experiência do grupo exposto com a do grupo não exposto, gerando, então, uma medida de associação que nada mais vai ser do que uma razão entre as medidas de frequência. Então, eu já estou adiantando, né? A medida de associação, que vai dizer se há uma relação causa-efeito entre uma exposição e um desfecho que você escolheu, vai ser uma razão das medidas que vocês já conhecem de frequência. Ou seja, vai ser uma razão de duas prevalências ou uma razão de duas incidências. Né? Então, vamos lá ver isso. Eu vou passar aqui meio batido. Você vai estudar vários fatores. Só vou dizer o seguinte, os fatores podem ser de risco, né? Que aumentam, então, no caso, né, a probabilidade que aquele agravo, que aquela doença aconteça, ou fatores de proteção, né? Pode ser uma vacina, um medicamento, né? Ou você usar hoje em dia, está na moda EPI, para você evitar, né, a infecção pela Covid-19, pelo vírus da Covid-19, né? Então, o que você está fazendo é isso, né? Olhar a associação, exposição e desfecho, ver se ela existe, e o desfecho, no teu caso, né, pode ser normalmente adoecimento para alguma coisa, né? Para algum agravo, enfim. Mas pode ser doença, mas pode ser também morte. Você pode usar como desfecho o uso ou acesso a serviços, né, que são negativos. O que está em azul aqui são desfechos positivos. Você pode estudar fatores que predizem ou que estão associados à prevenção de algum agravo, à cura, né, de alguma doença. Então, você pode ver fatores de risco ou proteção, assim como o desfecho pode ser positivo ou negativo. Então, vamos lá nos dois tipos de estudo que eu quero focar hoje. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, o geral dos observacionais, que a gente está vendo a partir de hoje, como eu já falei, assim, em contraponto aos estudos experimentais, nos observacionais a exposição não está sob nosso controle, considerando que assim, nós somos investigadores, né? Então, a exposição não é controlada por nós, certo? Então, você investiga a situação que acontece naturalmente na população. Porque lembra que, acho que eu usei uma frase dessa no começo, que os agravos, né, e a distribuição, né, das doenças na população, elas não acontecem nem por acaso, nem ao acaso. Ou seja, tem determinantes, que a gente está tentando descobrir, e tem distribuição que não é uma nuvem aleatória de casos. Né? Existem determinantes, quer dizer, que causam aquela exposição, aquele desfecho, e fatores que fazem que a distribuição tenha um certo padrão. Né? Ou seja, ela não é distribuída ao acaso e ela não acontece por acaso. Né? Então, há padrões espaciais, há padrões de distribuição e há determinantes específicos para cada agravo. Né? E é isso que a gente tenta descobrir. Né? Porque, aí a tradução é esse terceiro ponto aí, na vida real, as pessoas se expõem de maneira desigual a fatores de risco para algumas doenças. Né? E nesse grupo que se expõe, isso não é garantia que todo mundo vai ficar doente, certo? Então, quem tomou sol na adolescência e teve queimadura toda semana, né, não necessariamente vai desenvolver câncer de pele, mas uma proporção maior desse grupo vai desenvolver câncer de pele comparado ao grupo que não tomava sol quase nunca, ou que tomava sol só de manhã, de tardinha, e não ficava queimado de fazer bolha ou de descascar muito. Né? Então, isso vocês vão entender já com mais clareza. Eu sei que vocês entenderam assim, o conceito, né? Mas fica mais claro quando a gente olhar a nossa ferramenta de trabalho, que vai ser um quadrinho, né? Que vai ser uma tabela 2x2, com 2 colunas e 2 linhas, e vocês vão ficar muito familiarizados com ela. Então, esse é o ponto desse terceiro tópico aqui. Né? As pessoas não se expõem de forma igual na população a fatores que podem ser prejudiciais à saúde delas, só que nem todo mundo que se expõe vai ter aquela doença. Assim como nem todo mundo que não se expõe vai ficar livre da doença. O que a gente vai querer observar é se a frequência da doença vai ser maior ou menor num grupo ou no outro.
e havendo uma diferença importante na frequência da doença, você pode atribuir àquela exposição a ocorrência daquele desfecho. Essa que é a lógica central do que a gente está vendo de agora para frente. Então, esse quadro aqui mostra a relação temporal, e aí se você entender isso aqui, né, você já, de uma tacada só, você entende qual é o desenho de estudo que você está vendo de acordo com a situação que vai ser apresentada para vocês. Então, olha só, aqui à esquerda da exposição e na parte direita, né, o efeito, ou doença, o evento que é consequência daquela exposição, o que você supõe que seja uma consequência daquela exposição. Num estudo de coorte, que é um dos que a gente vai ver hoje, a sequência que você estuda é da exposição para o evento. Então, temporalmente, a exposição está primeiro e você anda no tempo em relação ao desfecho, né? O caso controle, que a gente vai ver semana que vem, você parte da doença, você caça os casos, aí você vai olhar para trás para ver a exposição. Essa linha pontilhada aqui, né? Esse Tzinho pontilhado. Você olha para trás e você vai ver frequência de exposição, né? A tua exposição de interesse, claro, no grupo doente e no grupo não doente. Você lembra que agora você sempre vai comparar dois grupos, né? Agora você tem um grupo de comparação, que você não tinha na parte descritiva, né? Então, comparando coorte no caso controle, quando você parte da exposição para o desfecho, você tem um estudo de coorte. Se você parte da doença, do evento, né, final, do desfecho, e você olha para trás para ver a frequência de exposição, você tem um estudo de caso controle. E se você, numa aferição só, que é essa parte de baixo aqui, né, dos transversais, se você, num momento do tempo só, no mesmo momento, você faz a aferição tanto da exposição quanto do desfecho, você tem um estudo transversal. Com essa última frase que eu falei, vocês lembram da definição do que era o inquérito, né, no âmbito populacional, lembra? Ele é um estudo de prevalência, porque o inquérito, né, eu dei o exemplo do censo, ou de inquéritos sobre epidemiológicos, etc. Lembra, é uma aferição só, um momento do tempo só que cada pessoa é avaliada. Então, se é um momento do tempo só, lembra aquela analogia da prevalência, é uma fotografia, é um retrato, né? É o que acontece naquele momento do tempo. E incidência vai ser um segmento, é como se fosse um filme. Se eu falo para vocês que quando você mede exposição e desfecho ao mesmo tempo, você tem um estudo transversal, você já sabe que, opa, se é no momento do tempo que eu meço tudo, se é uma fotografia, provavelmente o estudo transversal vai me gerar indicadores que são prevalência, né? E é o caso. O estudo transversal ele vai te gerar, né, coeficiente de prevalência no grupo exposto, no grupo não exposto, e a gente vai fazer a medida de associação baseada nessas duas medidas de frequência. Então, isso aqui é importante de entender, é importante voltar e depois dar uma olhada se houve alguma dúvida. E essa é a tabela central que a gente vai usar em todos os tipos de estudo, todos eles, né? Então, gravem isso, né? Queima na retina esse quadrinho 2x2 aqui. Nós sempre vamos fazer, né, a exposição nas linhas e o desfecho nas colunas. Então, sempre vai ser o formato igual aqui, tá? E você monta a tua tabela, tá? Porque eu já tive, eu sempre conto isso, assim, é importante entender a construção dessa tabela, não é decorar. Porque eu tive um professor que, de sacanagem, ele inverteu, né, ele botou o desfecho nas linhas, a exposição nas colunas. Aí quem decorou a formulinha, então é A sobre A mais B, B sobre C mais D. Quem decorou só com as letrinhas, entrou colocando porque estava tudo trocado e não funciona. Então você tem que entender a lógica da coisa. Aqui, logicamente, não vamos fazer isso, né? Então vamos botar sempre a exposição que está sendo estudado nas linhas, então exposto ou não exposto, vocês estão vendo aí, e nas colunas você vê o desfecho. Então, doente, não doente, certo? Então, tá bom. Entendido isso, vamos olhar assim, o que está dentro, né, dessa tabela 2x2, né? Quais são as 4 categorias possíveis? E isso, lembra, vai valer para todos os tipos de estudo que a gente vai ver. Então, vale a pena gastar uma atenção extra para entender esses slides aqui, porque o resto é consequência natural, tá? Então, vamos olhar quais são as 4 categorias possíveis. Quem são os grupos A, B, C, D? O grupo A é o pessoal exposto que ficou doente, certo? Quem é o pessoal B? É o pessoal que era exposto, mas não ficou doente. Quem é o grupo C? É o grupo não exposto, mas que adoeceu. E o D? Não era exposto e não ficou doente.
não tem outra hipótese, né? Quando você pega uma população e vai estudar para tentar ligar uma exposição a uma doença, um agravo qualquer, ou você está exposto, ou você não está exposto, e no final das contas, ou você está doente ou você não está doente, ou você tem ou você não tem evento de interesse. Então, você tem que se enquadrar numa dessas 4 categorias. Essa é a lógica central. Então, acabou. É só isso. E é claro que agora, entendendo quem são A, B, C, D, você tem, né, o somatório das linhas e o somatório das colunas. Quem é o grupo A mais B? Quem é a primeira linha toda? É todo o grupo exposto. Quem é a segunda linha toda? Né? C mais D. É todo o grupo não exposto. Da mesma forma, quem é a primeira coluna? A mais C. É o povo doente. Quem é a segunda coluna? O B mais D, o não desfecho? É o pessoal que não tem um agravo. Né? Então, pronto. Eu acho que é relativamente simples, né? É uma questão de olhar o que está escrito aqui. Né? Só que eu falei que esse quadro vai ser igual para todos os estudos. E vai. Né? Eu estou controlando o tempo porque eu não quero falar muito, tá? Quero falar só até 3 horas, no máximo. Mais 25 minutos, no máximo. Então, a medida de frequência, que vocês já conhecem, né? A prevalência e incidência, ela vai depender do tipo de estudo que você tem na sua mão, já que você sempre vai acabar com essa mesma tabela 2x2. Então não vou falar agora porque a gente vai olhar a coorte transversal hoje, mas pode ser prevalência, pode ser incidência e, já adiantando o spoiler aí para a semana que vem, pode ser frequência de exposição, se for um estudo de caso controle, fica para a semana que vem isso. Então vamos olhar só por enquanto prevalência ou incidência, né? A medida de associação que você vai criar vai depender também, claro, do tipo de estudo. Então eu já dei o exemplo, vocês já entenderam, imagino que no estudo transversal, se você mede ao mesmo tempo, né? Então eu vou na FS e pergunto para todo mundo, num dia só, faço um questionário para todo mundo. Né? Você assiste mais de 5 horas de Netflix por semana? Sim, não. Você usa óculos? Você tem miopia? Sim, não. É uma aferição só. E eu tenho uma exposição, que é ver mais de 5 horas de Netflix por semana, e tem um desfecho que é ter miopia ou não ter miopia. Pronto. Você vê que é o equivalente ao inquérito, né? É uma aferição só. Só que nessa aferição só, eu não tenho coeficiente de prevalência de gente que usa óculos só. Eu fiz 2 perguntas, não fiz? Eu fiz a pergunta da exposição, eu falei quantas horas de Netflix você vê, e eu fiz a pergunta do problema, né, visual. Porque eu quero associar as 2 coisas. Minha hipótese é, quem vê série de imagem na televisão tem miopia. Enfim, a exposição causa, né, uma deficiência visual. A gente vai ver limitação porque eu estou medindo ao mesmo tempo. A pessoa já podia ser míope antes de viciar nas séries. Então, essa é uma limitação que eu vou falar daqui a pouco, do estudo transversal. Mas se é transversal, é prevalência, não é? Vocês já sabem, porque é o equivalente ao inquérito. Né? Então, a frequência epidemiológica, a medida de frequência, num transversal, se é uma fotografia, se é pontual, vai ser prevalência. Mas se eu estou perguntando do pessoal que vê mais de 5 horas e vê menos que 5 horas de série por semana, eu tenho um pessoal exposto a mais de 5 horas e um pessoal não exposto a mais de 5 horas. Então, eu já separei minha galera em 2 grupos. E essa separação dos 2 grupos é a separação do exposto e do não exposto. Correto? Então, eu tenho o A mais B, que é o pessoal que vê mais de 5 horas. O pessoal do C mais D, que é o pessoal que vê menos de 5 horas por semana de séries no computador. E aí, na segunda pergunta, eu vou saber, bom, deixa eu ver, do pessoal que vê, aí eu vou olhar no meu banco de dados, lá que eu montei com o questionário, do pessoal que falou que vê mais de 5 horas, quantos desses têm miopia? Tantos. E do outro grupo, quantos? E eu vou ver a frequência. Então, eu não tenho 2 prevalências agora, eu tenho prevalência de miopia em quem vê mais de 5 horas e prevalência de miopia em quem vê menos de 5 horas por semana. Aí eu vou fazer uma razão das 2 prevalências. E eu vou tentar avaliar, então, se exposição muito prolongada às telas causa, entre aspas, porque o causa aí é muito forte e eu já vou dizer por quê. Mas ela está associada com um problema visual, de ter que usar óculos. Essa é a lógica. Então, eu falei isso para dar essa introdução, para dizer o seguinte, a medida de associação, que está aqui embaixo em azul, ela vai ser a ocorrência do evento no grupo exposto a mais de 5 horas de Netflix em relação ao grupo não exposto, menos de 5 horas, certo? Se eu falei para vocês que eu fiz um estudo transversal, que eu fui numa quarta-feira na FS
e eu perguntei para todo mundo essas duas perguntas e montei o meu banco de dados, é um estudo transversal. Eu não segui ninguém ao longo do tempo. Não é que nem uma coorte, né? Que você já sabe que tem que ter uma aferição no começo e uma depois para ver se a pessoa mudou de status, que vai ser exatamente igual como eu vou falar hoje. Só que em vez de ter um grupo, você vai ter um grupo de comparação. Mesma coisa. Então, se eu falei para vocês que eu fiz as perguntas e foi uma vez só, é um estudo de prevalência. Vai ser um estudo transversal, só que agora eu tenho duas prevalências, né? Então, eu vou fazer uma razão das prevalências. Então, nesse exemplo que eu dei agora, a gente vai fazer a razão da prevalência. A razão é um número em cima do outro, né? Lembra? Razões, lembra do começo, né? Tem as proporções, né? Que são os coeficientes, que podem representar risco ou não, etc. As proporções são um grupo. Tem os índices, né? Tipo aquele multidimensional, que são medidas de unidades diferentes. Ou a terceira categoria são as razões, que agora a gente está entrando nelas. Razão é quando você bota, né? Faz uma relação entre grupos que não estão um dentro do outro. Por exemplo, uma prevalência, ela não está contida na outra prevalência. Então, é simplesmente uma razão, né? E a razão, ela não vai ter unidade, porque as unidades da prevalência de cima e de baixo, elas se cancelam. Então, essas razões, elas são adimensionais. Elas não têm unidade, não tem, ela é um número puro, que vai ser interpretado como um aumento ou diminuição da probabilidade ou do risco do desfecho. Mas eu não quero me adiantar muito agora. Por enquanto, vamos ficar no tipo de medida que a gente está olhando. Ela vai depender do tipo de estudo, né? Então, no caso que eu dei, se é um transversal, que é o primo do inquérito, agora com um grupo de comparação, eu vou ter uma razão de prevalências. Aí você já está imaginando que, se for um estudo de coorte, você vai fazer uma razão de incidências, né? E a razão de chances é da semana que vem, do caso controle, não vou entrar nesse mérito agora, tá? Então, eu gastei bastante tempo nessa figura aqui, para que fique claro, nesse primeiro momento, qual é a lógica do nosso raciocínio, para então mostrar os dois exemplos dos dois tipos de estudo, e depois vocês vão, claro, ver isso de novo, a gente vai voltar, etc. Tá? Então, agora eu vou dar os exemplos concretos de como funciona o transversal e a coorte, que vai ser exatamente o que eu acabei de falar, só que agora olhando de fato as aferições num momento só, a coorte tendo um segmento, né? Exatamente igual à coorte descritiva e a coorte clínica da semana passada, exatamente igual. Então, olha só, o transversal, ele também é chamado de estudo analítico, porque a gente está na parte analítica, né? Onde você tenta ver causa e efeito. É um analítico de prevalência, né? E, assim, até está no nome, né? Não tem nem muito mistério para você dizer, bom, que frequência que eu vou tirar aqui? Prevalência, porque ele é um estudo transversal. E transversal, lembra que, né? Até a figura do transversal é você fazer um corte transversal. O que é isso? É você fazer um corte assim, né? Então, é um estudo pontual. Então, os sinônimos são em inglês cross-sectional ou corte transversal. Então, lembra que, de novo, é que nem um inquérito, uma fotografia, uma coisa pontual. E você usa para ver a frequência de um evento na população e avaliar as associações causais. E o central desse estudo, do desenho desse estudo, é que você faz uma aferição, assim como no inquérito, como se viu na semana passada no inquérito. Mesma coisa, é uma aferição, um ponto no tempo, e você olha, a diferença é que agora, em vez de você olhar só a prevalência do evento, né, como semana passada, você avalia simultaneamente, numa aferição só, exposição e desfecho. Tá? Então, numa aferição só, exposição e desfecho, e aí você vai ter a prevalência no grupo exposto e a prevalência no grupo não exposto. E é isso que vai gerar a tua medida de associação. Então, eu vou ter um desenho desse para o transversal, um para coorte, um para o caso controle. Vocês lembram da tabela 2x2, né? Você só pode ter 4 categorias possíveis, né? Os expostos e não expostos, desfecho sem desfecho, né? E ver as combinações. Qual é a lógica do transversal? Você tem a tua população de estudo, que é o que está em cima aqui, você começa com essa população de estudo, e você coleta a exposição e desfecho no mesmo momento, né? Lembra, de novo, uma aferição só, uma medida só, não tem segmento, então é o equivalente ao inquérito, valência, né? Então, no mesmo momento, você pega a tua população de estudo e você divide ela naquelas 4 células da tabela 2x2. Então, num passo só, você divide a população em 4 grupos, que são esses 4 que estão aqui embaixo, que são os 4 que eu já falei da tabela 2x2. Feito isso, o que você vai fazer? Você já sabe que o transversal é pontual, é um estudo de prevalência, né? Então, você vai querer ver prevalência no grupo exposto, prevalência no grupo não exposto, né?
para poder comparar, para ver se aquela exposição está ou não associada com desfecho. Então, qual é a tua medida de frequência? É o coeficiente de prevalência, certo? Então, relembrando como é que ele é calculado. É o número de pessoas que têm o evento naquele momento do tempo, dividido por todo mundo que está naquela população de estudo, que está naquela amostra, que pode, eventualmente, apresentar aquele evento naquele momento do tempo. Por quê? Por que tem que ser quem tem o evento sobre todo mundo que está naquela população que pode ter o evento naquele momento? Porque a interpretação do coeficiente de prevalência, vocês lembram? É a probabilidade de você, se você selecionar aleatoriamente um indivíduo dessa população, é a probabilidade daquele indivíduo ter o evento naquele momento que você estudou, né? Então, isso é o coeficiente de prevalência. Só que você tem dois grupos, certo? Então, a medida de frequência que você vai usar é essa aqui. É prevalência, porque é uma ferição só, é transversal, é um momento no tempo, é uma fotografia. Então, olha só, olha o exemplo aqui. Suponha que você tem um grupo, né? Olha a tabela 2x2 aqui. Exposição, sim, não. Doente, sim, não. A prevalência total na população, né, é o número de doentes, A mais C, sobre o total da população. Tudo bem. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer associar, né, uma exposição a um desfecho. Nesse caso, a exposição é fumar ou não fumar. O não fumante pode ser um não fumante ou um ex-fumante nesse caso. E aqui é uma pesquisa sobre bronquite, tá? Em Pelotas. Então, qual é a prevalência global, né, de bronquite em Pelotas nesse ano? Cadê minha seta? Cadê meu mouse, gente? Aqui. Qual é a prevalência total? É o número total. Aí vamos supor que fosse um inquérito. Vamos supor que por enquanto é um inquérito, né? Como estudo descritivo. Qual é o coeficiente de prevalência de bronquite nessa cidade? Esquece por enquanto, então, a tabela 2x2 que está no meio dessa tabela de baixo aqui, né? É o 308, né? Meu mouse sumiu de novo. Eu vou esquecer o mouse, gente. Vocês estão vendo aqui. É o 308, né? Que é o total de pessoas com bronquite sobre 1985, que é o total de pessoas estudadas que estão nesse grupo aqui. Então, a prevalência de bronquite é 15,5%. Isso é um inquérito, né? Você não está fazendo ainda um estudo analítico de prevalência, né? Você não está fazendo um estudo transversal para ver a associação entre fumar e ter bronquite. Por enquanto, se você estudar essas quase 2.000 pessoas e achar os 300 e poucos pacientes com bronquite, você vai falar a prevalência é de 15,5%. Isso é um inquérito, é um estudo descritivo, certo? Ok. Agora, nós vamos ver, passando do inquérito para o transversal, como é que você vai fazer, então, uma associação entre bronquite e fumar? Porque você sabe já a prevalência de bronquite, você fez o estudo descritivo, o inquérito, 15,5% é a prevalência na minha população. Beleza. Agora eu quero saber a relação entre fumar e ser um ex-fumante ou não fumante e ter bronquite. Vocês já sabem que o transversal, sendo uma fotografia, pontual, etc., vai te gerar prevalência. Só que agora você vai ter dois grupos. Você não tem a população toda lá, que é de 1985, só. Você vai dividir aquela população entre quem fuma e quem não fuma, para você ter dois coeficientes de prevalência. Uma prevalência de bronquite entre fumantes e uma prevalência de bronquite entre não fumantes, para você comparar. E se essa razão de prevalência der um número 2, 3, 4, você vai dizer quantas vezes a mais é provável que uma pessoa que fume tenha bronquite. Essa vai ser a interpretação. Então, como é que se calcula a razão de prevalências, que é esse RP aqui? Antes a gente tinha só coeficiente de prevalência, né? Que era o número de eventos sobre todo mundo que podia apresentar aquele evento naquele momento do tempo. Agora, como eu falei, eu quero fazer a razão entre as duas prevalências. A prevalência no grupo exposto e a prevalência no grupo não exposto. Eu fazendo isso, eu vou ter a razão das prevalências. E se a exposição estiver positivamente associada com o desfecho, esse valor vai dar mais que 1. Por quê? Porque a prevalência no exposto vai ser maior do que a prevalência no pessoal não exposto. Certo? Se fumar favorecer a ocorrência de bronquite, a prevalência nos fumantes não vai ser maior? Vai. Se a prevalência nos fumantes for maior do que a prevalência nos não fumantes, o numerador vai ser maior que o denominador. O que acontece numa fração quando o numerador é maior que o denominador? O resultado final é maior que 1, certo? Então, se a razão de prevalência aqui der maior que 1, quer dizer que fumar
vai ser um fator de risco que aumenta a probabilidade do indivíduo, naquele momento do tempo, se você selecionar aleatoriamente um fumante e um não fumante, a chance do fumante ter bronquite vai ser maior do que a probabilidade do não fumante ter bronquite. Vamos ver como é que isso funciona, então. Olha aí o quadrinho 2x2. Qual é a razão das prevalências? Vamos ver aqui. Nos fumantes, qual é a prevalência? Tem 175 doentes, é a bolinha azul, tá? 175 doentes sobre 650 pessoas, né? Então, entre fumantes, então são 26,9%. Essa é a prevalência nos fumantes. O 26,9% está na parte de cima da fração aqui, né? Que já é a razão de prevalência. Qual é a prevalência nos não fumantes ou ex-fumantes? 133, que é o número de doentes que se achou nos não fumantes ou ex-fumantes, sobre todo mundo que era não exposto, que é um 1,335, aqui da ponta direita, aqui no azul mais claro. Essa proporção dá 9,9%, quase 10%. Agora o que você quer fazer é o seguinte, agora eu quero pegar a prevalência dos fumantes e botar em cima da prevalência dos não fumantes para ver que valor que eu acho, para ver se a probabilidade do fumante ter bronquite é maior ou não do que a do não fumante ter bronquite crônica. Quando você faz essa razão, dá 2,7. Ou seja, agora vocês leem aqui, os fumantes têm 2,7 vezes mais bronquite crônica nesse momento do tempo do que os não fumantes. Então você achou uma associação positiva, quer dizer, um aumento de probabilidade de ter o evento nos fumantes comparado com os não fumantes e ex-fumantes. E é isso aí. Vamos seguir. Bom, acho que é mais fácil até entender com número do que com letra, né? Mas se você voltar àquele ABCD, daquela tabela 2x2, né? A prevalência nos expostos, imagina que você tem aqui no 175, 475, né? Essa parte central, A, B, C, D, né? Na sequência. Primeira linha AB, a segunda linha CD. A prevalência nos expostos, né, é o 175, que é o A, sobre o somatório, o 650, que é o A mais B, a primeira linha somada. O coeficiente de prevalência nos não expostos é C, que é o 133, sobre o total da segunda linha, né, que é o 1335, que é o somatório do 133 com 1202, certo? Então, a conta é essa. Aí você divide uma prevalência pela outra, que é a razão que está aqui em cima, e você acha... e aí você acha o 2,7, que é então o aumento, quer dizer, é a razão entre as prevalências que te fala quantas vezes mais é a probabilidade de você ter bronquite caso você seja um fumante nesse momento do tempo onde foi feito o inquérito, onde foi feito o estudo transversal, desculpa. Tá bom? Então, isso é uma outra representação. Aqui é a fórmula de novo, a mesma coisa, não vou repetir a fórmula, né? É só você olhar a tabela 2x2. E como eu falei, o resultado final é uma razão de prevalências, né? Eu já falei para vocês, como é uma razão de prevalências, se em cima e baixo, vamos supor que em cima e embaixo tem o mesmo valor, a prevalência entre fumantes é igual à prevalência de bronquite entre não fumantes. Então, se o número em cima e embaixo é igual, o valor da razão de prevalência é 1, certo? Se um valor de uma razão de prevalência ou de qualquer medida de associação der 1, isso quer dizer que não tem associação entre exposição e desfecho. Por que não é 0, né, o valor da nulidade? Por que assim, quando a medida de associação for 0, é que não tem associação? Pelo modo como você constrói essa medida, né? Você não está construindo essas medidas fazendo a razão entre as medidas de frequência? Então, quando é que não tem associação? Quando a frequência nos expostos é igual à frequência nos não expostos. Ou seja, aquela exposição não aumentou em nada o risco do cara ter o evento ou desenvolver o evento, que vai ser o próximo caso, né? Ter o evento, prevalência. Virar um caso, incidência, né? Então, se é 1, é que o valor em cima e embaixo é igual. Então, não tem associação, certo? O exemplo que a gente acabou de ver, a razão de prevalências, foi maior que 1. Então, a associação é positiva. Ou seja, há um aumento da probabilidade do evento. Tem uma medida de frequência menor do que o denominador. Ou seja, a frequência do evento no grupo exposto é menor do que a frequência do evento no grupo do denominador, que é o não exposto. Vamos dar um exemplo. Uso de protetor solar e câncer, por exemplo, né? Se você botar como exposição, usar protetor solar
de forma correta, frequente, etc., e fizer um estudo analítico, você vai achar uma medida de associação menor do que 1. E o que isso está dizendo? Que a tua exposição é protetora. Então, a associação ela é negativa. Esse nome é dado associação negativa quando a tua medida de associação é menor do que 1. Isso quer dizer que a exposição diminui a chance do evento acontecer, do desfecho acontecer. Então, ela te protege contra o evento, né? Então, acho que é isso. Igual para corte, exatamente igual para experimental, etc. Isso vocês vão ver mais de uma vez. Eu não vou ler os exemplos agora, porque o importante é a teoria agora, e vocês vão poder reler isso depois sozinhos. Eu vou citar, antes de fechar com as coortes, que você pode ter erros sistemáticos, né? Erro sistemático é quando você tem um desvio sempre para o mesmo lado do que você está medindo. É inerente à distribuição das variáveis na população. Então, quando você tem uma amostra aleatória de uma população e vai medir alguma coisa, né, você pode ter essa dispersão dos valores, né, porque esse erro aleatório ele existe. Agora, o erro aleatório ele pode ir para um lado, pode ir para o outro, ele acaba se cancelando. Ele não interfere na medida que você, né, afere na tua população de estudo. Já o erro sistemático, a gente vai medir todo mundo, o peso de todo mundo aqui. Aí a balança sempre bota meio quilo para baixo, né? Isso é um erro sistemático. Então, quando você pegar a mediana ou a média de peso da nossa turma aqui, essa medida, essa média, ela está enviesada porque o nosso instrumento de aferição, ele tinha um erro sistemático. Ele não era aleatório, não é que ele botava 200 gramas para mais para um, tirava 300 gramas da outra, botava 400 no outro. Não. E às vezes, se fosse para cima para baixo, é aleatório, o erro dele não vai fazer diferença, né? A média vai continuar correta. Mas se ele sempre tira meio quilo, ele vai alterar a medida que você está tentando aferir. E isso aqui é um erro sistemático. A origem é importante, né? São importantes nesses estudos, porque podem enviesar, que é o nome que a gente usa no dia a dia também, pode enviesar o teu resultado. Ele pode fazer o teu resultado ficar errado, né? E aí tem várias fontes de vieses, né? Você pode ter viés do informante, quando você tem entrevista, do instrumento mal calibrado, o coletador, que pode perguntar mais para um grupo que ele acha que ele... Você tem que calibrar os instrumentos que estão... Basicamente é isso, para você evitar que você tenha desvios do valor real que você está medindo. E tem as estratégias, então, que eu falei agora, você tentar evitar esse tipo de coisa. A utilização dos transversais é para você descrever características de uma população, etc. Mas, basicamente, o terceiro está aqui. Você calcular a prevalência e a razão das prevalências, né? Você não calcula uma taxa, né? Você calcula 2 taxas de prevalência, né? Uma no grupo exposto, uma não exposto, para tentar achar uma associação, como a gente viu, por exemplo, entre o fumo e a bronquite crônica naquele exemplo, né? Que é o último ponto que está aqui embaixo. Como ele é um ponto só no tempo, ele é mais rápido, ele é mais barato, etc. Mas tem aquele problema que eu falei antes, né? Você não sabe o que veio primeiro, se a exposição ou o desfecho, porque você está medindo ao mesmo tempo. Então, o caso da bronquite do fumo, você não sabe se o cara começou a fumar antes e desenvolveu bronquite depois, ou se ele já tinha bronquite e começou a fumar depois. Você não sabe, né? Mas tem que ter plausibilidade biológica na tua cabeça, né? Para saber, bom, mas o fumo, ele causa alterações pulmonares, porque, então provavelmente faz sentido que essa exposição que eu estou estudando cause o desfecho que eu estou medindo, né? E muitas vezes um estudo pontual, transversal, é só o que é logisticamente possível. Então, apesar desse potencial problema, dessa temporalidade, que você não tem certeza do que veio antes, desfecho ou exposição, muitas vezes é a alternativa que é disponível para a gente, né? Na parte prática, tá? Então, esse é o central, o resto vocês podem ler depois. E, para finalizar, eu vou dar, então, agora enfim, eu vou falar da coorte, mas se vocês entenderam a lógica do que é um estudo analítico, da tabela 2x2, que é central e vai aparecer em todos os estudos analíticos, né? E como foi a aplicação daquela tabelinha 2x2, quando você divide uma população em exposto, não exposto, doente, não doente,
agora é só uma outra forma de ver a mesma teoria, tá? Então, os estudos de coorte são observacionais analíticos, como já falou, e em relação àquela coisa temporal, né, você parte, já falei, da exposição em direção ao efeito. Então, aqui não é uma medição só, como era no estudo transversal. Aqui você vai acompanhar a gente ao longo do tempo, né? Então, de novo, assim como na coorte que a gente viu na semana passada, né, a descritiva ou a clínica. Aqui é um estudo de coorte, você já não tem essa diferenciação, né, porque ela pode acontecer agora em qualquer ambiente. A diferença para a semana passada é que você tem um grupo de comparação, que é o grupo não exposto agora, né? De novo, igual a semana passada, todo mundo livre do evento, ao início do segmento, pelo menos 2 aferições, porque você tem que ver a mudança de status, né? A pessoa tem que ter mudado de sadio para doente, de não ter evento para ter evento, de vivo para morto, e assim por diante, né? E é também chamado de estudo analítico de incidência, o nome já entrega qual é a medida de frequência, mas você já, essa altura, eu imagino que já entendam que, né, se você vai ter acompanhamento e você vai ver a mudança de status, né, vai ser o risco do cara virar um caso. Não é mais como era no transversal, que é o que eu acabei de falar, né, a probabilidade de você se pensar um fulano naquele momento do tempo dele ter aquele evento, que é o conceito de prevalência. Aqui você vai ter segmento e todo mundo tem que estar livre do desfecho. Ao início do segmento vai ser um estudo analítico de incidência, né? Então, como eu falei, todo mundo é sadio, livre do desfecho e é acompanhado. Então, como eu falei, né, observar as imagens uma ocasião. E você, como eu já falei antes, vai associar a exposição e a incidência do desfecho, não prevalência, né? Porque agora a gente tem um estudo de coorte. As coortes podem ser concorrentes ou prospectivas ou não concorrentes ou históricas. Isso às vezes causa alguma confusão, porque a natureza de um estudo de coorte é sempre prospectiva, no sentido que você parte da exposição para o desfecho. Nesse sentido, ela é prospectiva, não em relação ao tempo calendário, né? Então, temporalmente, na tua cabeça, se você tem qualquer estudo que a sequência de eventos que você está estudando foi da exposição para a doença ou agravo de interesse ou desfecho, isso é um estudo de coorte. A diferença é o seguinte: se você faz um estudo que na parte esquerda aqui, que seria o concorrente, você começa hoje e você vai acabar daqui a 5 anos, ele é um estudo concorrente, né? Mas você está olhando para frente da exposição para o desfecho. Na parte na direita aqui, o não concorrente, é a mesma coisa. O teu ponto de partida é a exposição e o teu ponto final da análise é o desfecho. Só que esse estudo da direita aqui, o não concorrente, começou em 76 e acabou agora, ele é um estudo de prontuário, de revisão de prontuário, né? Então você foi no HUB e revisou os prontuários para ver quem tinha tomado um remédio X, para ver se teve reação adversa, para ver se curou de alguma coisa, não interessa, né? Mas a lógica da construção do estudo é essa lógica da exposição do fator de risco, prognóstico, seja lá for, para o desfecho que você está interessado. Tempo calendário não interessa, né? Então, não é porque ele começou em 76 esse estudo, você, então é um estudo retrospectivo. Não. É um estudo observacional de coorte, tem natureza prospectiva tecnicamente, mas ele não é prospectivo no tempo calendário, porque ele acaba ontem, né? Ele acabou ontem, certo? Mas é um estudo de coorte do mesmo jeito. E aí, em relação à divisão na nossa tabela 2x2, lembra que no transversal você pegava a tua população de estudo, você fazia uma aferição e separava a tua população naqueles 4 possíveis grupos, né? Exposto com doente, exposto sem doente, não exposto doente, não exposto sem doente, sem doença, né? Aqui não. Aqui você vai ter segmento, né? Então, olha aqui, ó, né? O acompanhamento. Então, aqui você tem 2 etapas para fazer. Primeiro, você pega a tua população de estudo e separa no grupo exposto, o grupo que fuma e o grupo que não fuma, o grupo não exposto. Todo mundo sem a doença. Vai ser infarto do miocárdio, a gente vai estudar. Então, ninguém pode ter infartado, tal, todo mundo está sadio, enfim, está fumando já, um grupo. Mas ninguém tem histórico de infarto na família, ou seja, os grupos são iguais, a diferença é que um fuma e um não fuma, né? Aí você vai acompanhar esse pessoal durante algum tempo, 5 anos, e você vai ver quantos ao longo do segmento infartaram, né? Aí você vai ter a incidência de infarto no grupo exposto, então o exposto com desfecho, e quantos não infartaram, então vai ser o exposto em desfecho. Da mesma forma, o grupo que não fumava, você também acompanhou durante 5 anos. E desse grupo que não fumava,
vai ter um percentual lá que vai acabar infartando também, né? E aí esse vai ser o não exposto com desfecho, que é o terceiro grupo. O último grupo é quem não fumava e não infartou. Ou seja, aqui, diferentemente da transversal, você tem um momento de separação da população entre exposto e não exposto, aí você acompanha os dois grupos. Você vai comparar as incidências nesses dois grupos, no grupo exposto e no grupo não exposto. E calcular a incidência, vocês já sabem. Então, você vai ver a incidência, como eu falei, nos dois grupos. Então, assim como na razão de prevalência, que era medida de associação no transversal, aqui, como você está medindo a incidência no grupo exposto e no não exposto, você vai fazer uma razão de incidências, que é também chamado de risco relativo ou razão de riscos, que vai ser, aí de forma, né, aí você faz uma analogia, como você já acabou de ver na prevalência, né, no transversal, o risco relativo vai ser o coeficiente de incidência no grupo exposto sobre a incidência no pessoal que não fumava, certo? No não exposto. E você interpreta esse número, né, como é que a gente interpretou a razão de prevalência de 2,7 lá da bronquite e do fumo? Quem fumava tinha 2,7 mais probabilidade de ter bronquite naquele momento do tempo, né? Lá em Pelotas. Né? Aqui o risco relativo é quantas vezes é maior o risco do evento nos expostos comparado com os não expostos. Então, se for fumar e infartar, aqui vai ser, vamos supor que você fez o coeficiente de incidência e deu 3, né? Essa razão aqui. Se deu 3 essa razão, é que a incidência nos expostos é 3 vezes maior do que a incidência no não exposto, certo? Isso é uma razão, né? Então, sei lá, o coeficiente de cima foi 30 por 1000 e o de baixo foi 10 por 1000. Então, essa razão dá 3, porque o denominador some, né? Por isso que não tem unidade, né? Tanto risco relativo quanto razão de prevalência, né? Não tem unidade, porque né, as unidades acabam sumindo por conta que é uma razão e você corta os denominadores. Então, se der 3, isso vai querer dizer o seguinte, no teu estudo você avaliou que o risco do infarto nos fumantes é 3 vezes maior do que o risco do infarto nos não fumantes, no teu período de estudo, na tua população. Né? Sempre você faz, né, a ressalva que o que você está estudando se aplica à tua população de estudo, aonde você fez a tua avaliação. Tá? Então, deixa eu ir terminando aqui, porque agora já são 3 horas, eu quero manter o tempo aqui. Tá? Então, olha, isso é exatamente igual, é a mesma tabela 2x2, igualzinho, né? Só que agora você sabe que o teu ABCD aqui, ele foi construído de forma diferente. Ele não foi construído num momento só do tempo. Você sabe que primeiro, olha aqui, ó, tem na esquerda aqui, primeiro você seleciona, ó, exposto ou não exposto. Então, primeiro você selecionou o pessoal rosinha aqui, do exposto, e o branco. Aí, na segunda etapa, olha, segmento aqui, né? Segunda etapa, segmento. Primeiro você tinha 2 grupos só. Você não sabia antes, na linha de base você tinha um grupo que era mais B, todo mundo junto, sem separação, você não sabia quem era quem que desenvolveu o evento. E no outro grupo C mais D. Só tinha esses 2 grupos. Você não sabia, dentro dos fumantes, quem quer ser o A e quem quer ser o B. Você tinha só o A mais B junto. Né? Sei lá, você tem 1000 fumantes e 2000 não fumantes. Esses 1000 fumantes, que é o A mais B, você não sabia quantos desses 1000 iam infartar continuiam. Isso depende do segmento. Então, no segmento, é que você consegue separar a primeira linha em 2 células e a segunda linha em 2 células. Aí, tendo os 4 valores, você calcula a incidência, né? Que é quantos na primeira linha ficaram doentes e quantos na segunda linha ficaram doentes. Faz a razão das incidências e tem a razão das 2 incidências, que vai ser a tua medida de associação, que vai ser o risco relativo. Isso aqui é exatamente igual ao que eu falei antes, né? Quando é 1 não tem associação, se der maior que 1 aumenta o risco, se der menor que 1 é um fator protetor, porque a incidência no numerador é menor do que a incidência no denominador. Né? Aí depois vocês leem um exemplo numérico aqui, né? Enfim, é importante que a avaliação da exposição seja boa, que a avaliação do evento seja boa. Isso é uma coisa semelhante do anterior. Para você evitar vieses, garante uma aferição boa, garante uma boa medição das exposições. O exemplo vocês podem ler depois com calma também. Eu só vou ler o resultado, tá? Isso aqui era um exemplo que depois vocês leem, por favor, tá? Mas aqui a exposição seria a mãe ter poucas consultas pré-natais, e o desfecho era o óbito da criança, né? O óbito neonatal, logo após o parto, né? E aí,
eles viram que a incidência, então, fazendo a conta aqui, o 6 sobre 107, que é a incidência na exposição, e a exposição era ter poucas consultas pré-natal, o que, em teoria, é um risco para ter óbito neonatal, para o recém-nascido morrer, né? Quanto menos consulta, menos atenção teve, menos assistência teve, etc. Então, a incidência no grupo exposto a poucas consultas é 6 sobre 107, certo? Aí dá 0,056. A incidência de óbito neonatal no grupo que teve mais consultas é 25 sobre 3.700 e pouco, dá 0,007. Quando você faz a razão, dá 8,3. Como é que você interpreta? Então, qual era a pergunta aqui? A pergunta aqui era o seguinte: a associação entre uma mulher ter poucas consultas no pré-natal e a criança morrer depois? A exposição era ter poucas consultas. O risco relativo, ou seja, a razão das incidências, deu mais de 8. Qual é a interpretação disso? Então, o risco do recém-nascido morrer é aproximadamente 8 vezes maior entre mães com poucas consultas do pré-natal comparado com mulheres que têm mais consultas, mais de 3 consultas do pré-natal. Assim que se interpreta o risco relativo. E esse tipo de interpretação das medidas de associação, elas são semelhantes, gente. Então, vocês viram que a única diferença quando eu falei da medida do transversal, que é a razão de prevalências, e do risco relativo, que é a razão das incidências no estudo de coorte, é que na razão de prevalência eu falei que a probabilidade do evento era tantas vezes maior, né, porque era o fator de risco, aumentava, né, e que aqui o risco do evento e eu vou falar só uma vantagem, não tem aquela ambivalência temporal, né, que você tinha no estudo transversal, lembra? Você media ao mesmo tempo, você não sabia o que vinha antes. Aqui você não tem esse problema, porque você pega a exposição e você anda no tempo até você ir medindo a ocorrência dos eventos novos, que são os desfechos. Então, por isso você vai medindo a incidência. Então, você não tem esse problema de saber o que veio antes e o que veio depois. Você sabe que a exposição veio antes. Por isso que o estudo de coorte ele é o padrão ouro para você gerar estimativas de risco. Então, por isso que o segundo ponto é que expressa diretamente o risco. O coeficiente de incidência ele é uma expressão direta do risco do evento acontecer. As outras medidas que a gente está usando, razão de prevalência, né, vai ver outra na semana. A gente fazer estudos de coorte para tudo, mas na prática não é possível, porque tem doença rara, que não te deixa fazer isso. Tem o fator logístico, você não pode acompanhar tanta gente durante muito tempo, que é caro, é complicado. Então, mantenha em mente que, sim, no mundo ideal, toda associação causal seria avaliada com estudo de coorte, porque o estudo de coorte te dá incidência, portanto, vai te dar o risco relativo, e a incidência é uma expressão direta do risco, que é o ideal, que a gente quer. A gente quer o risco do evento, né? Desvantagem que é caro, demora. Olha só, eu vou interromper o compartilhamento de tela. Se eu conseguir 59 minutos, estou ficando bom no negócio do tempo aqui. Se eu achar o compartilhamento aqui embaixo. Então, vou interromper o compartilhamento e voltar aqui para a sala. Então, pronto. E aí eu quero abrir para vocês, ninguém me interrompeu, então eu espero que esteja tudo claro, né? É aquela coisa, né? Como eu não estou vendo a cara de vocês, né? Essa é a desvantagem do remoto, né? Quando a gente está né, frente a frente, sabe? Se todo mundo entendeu tudo, ninguém entendeu. Como eu estou acostumado, é uma coisa que pode parecer óbvia, às vezes. Eu sei que não é óbvio, que é a primeira vez que vocês escutam, né? Mão. E vão ter, claro, essa gravação disponível, né? E tem acesso a nós a qualquer hora. Eu já falei, escrevam, botem no chat, etc, etc. Eu espero que tenha ficado claro, mas para ficar claro, é claro que vocês têm que ter a semana passada e retrasada bem compreendidas, né? Porque, claro, o dia de hoje depende de você entender, né, como se faz um estudo, uma corte descritiva, um inquérito, e como é que você gera um coeficiente de prevalência e um coeficiente de incidência, para poder entender que quando você compara
É isso aí, gente. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Bom, eu espero que vocês estejam aí, pelo menos, né? Bom, como ninguém está se manifestando, eu vou só interromper a gravação, mas a gente pode continuar a discutir, claro, né? Para não ficar grande, acabou de dar 1 hora cravada, para ficar em 1 hora. Então, pausei a gravação e a Priscila falou que está tudo certo. Então, e o Marcos também. Então, qualquer dúvida, pode direcionar o Marcos, Ezequiel ou a Priscila, que eles entenderam tudo e estão aptos a tirarem qualquer dúvida com vocês. E, bom, Renata, qual é? Estou jogando responsabilidade, gente. Aqui o negócio é delegar. Nós somos um time, pô. Depois que fica. Que eu não entendo. Peraí, o Renato entendeu? Não, entendeu, né? Tá certo.